Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Este é o som de mais um Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Judite França e estou sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje para falarmos de crianças que dormem na mesma cama com os pais ou até que partilham o quarto. Eduardo, boa tarde. Quão prejudicial são estes hábitos de sono? Olá, Judite França, para começar a semana nada como um tema sensível, polémico, que depois faz com que algumas pessoas se tenham connosco. Enfim, uma coisa leve. Mas dito, eu às vezes tenho a impressão que nós andamos todos a dar muito espaço a questões que queremos muito que sejam preto ou branco, de maneira a criar normas, regras, para depois, se for o caso, nos zangarmos com as pessoas que não as cumprem, aquelas coisas que nós vamos ouvindo por aí, que são às vezes mais frequentes do que deviam ser. Vamos lá ver. Eu acho que desde há muitos anos, que eu costumo chamar a atenção para o quão saudável é para um recém-nascido dormir com a mãe até aos 4 meses. Porquê até aos 4 meses? Porque aquele contacto pele a pele faz com que ele se vá adequando a ela, e tem um impacto muito engraçado, é porque ali dos 2 para os 3, ali mais nos 2, há mudanças muito significativas no sistema nervoso de um recém-nascido e, portanto, ter esta almofada de mãe, sobretudo durante a noite, respirando para cima dela e tendo aquele contacto pele a pele, faz com que ele, de facto, cresça muito mais saudável, se deprima menos, fique menos agitado, etc. E depois costumo dizer, atenção, mas sem querermos fazer de nada disto um regime militar, era o que faltava. Eu acho ótimo que dos 8 para os 12, um bebê passe com o seu berço do quarto dos pais para o quarto dele, com o seu berço. Porquê? Porque as alterações não são muito significativas, porque o cheiro da mãe está ali a pairar na almofada, no urso de pelúcia, etc., e porque os bebés se autonomizam da noite para o dia. Primeiro começam a dormir sem a mãe e depois aprendem a viver sem ela. Viver sem ela não significa que não precisem sempre dela. Uma coisa não tem a ver com a outra. O que é muito importante é que eles sintam que a mãe pode não estar lá fisicamente, que se o bebê à meia-noite disser ai Jesus, aparece a mãe, aparece o pai, e portanto, no fundo, ele nunca está sozinho no sentido de estar desamparado. Evidentemente que à medida que eles crescem, eu acho que é magnífico que quando eles estão no meio de um pesadelo, quando eles estão no meio de um episódio febril em que uma pessoa se levanta quase de hora a hora, ou simplesmente porque é fim de semana e eles têm direito a este bombom, não vem de mal ao mundo se eles dormirem no quarto dos pais e com os pais. Mas o episódico não pode ser a regra, não deve ser a regra. Para o desenvolvimento das crianças, não deve ser a regra. E aquilo que eu acho que às vezes anda por aí, muitas vezes com pessoas ligadas aos blogs, às redes sociais, algumas que são recém-mães e que tentam fazer da sua experiência uma regra que seja transversal a todas as mães, como se elas quisessem influenciá-las independentemente dos pressupostos que muitas vezes não têm, para além da sua experiência, é que querem fazer disto ao preto ou branco. Eles só devem sair da cama dos pais quando querem sair. Não, de modo nenhum. Se fosse assim, para que é que nós lhes dávamos a sopa todos os dias, porque entendemos que isso é fundamental para eles, ou porque é que fazemos questão que eles vão
à escola, mesmo quando eles engelham o nariz e fazem de conta que estão com tosse, ou que estão com febre, ou outras coisas do género. E, portanto, não os estraga, não os parte, mas evidentemente que uma coisa é o episódico e a outra é o permanente. Aquilo que a mim me inquieta é que muitas vezes, por exemplo, para não ir mais longe, no contexto de um divórcio, uma criança se sinta meio assustada e queira dormir com a mãe, por hipótese, mas a mãe também de alguma forma se sinta meio assustada e queira dormir com ela, e depois se vai encolhendo, no sentido de dizer assim, olha, já chega, vamos voltar um bocadinho àquilo que se passava de antes, e eu já perdi a conta aos miúdos que são tirados do quarto e da cama da mãe, porque entretanto passou a haver um namorado, e isso obviamente é que não tem graça, porque as coisas têm que ser geridas por antecipação, de uma forma serena, firme e com um critério que seja minimamente razoável. Os 2 primeiros anos são muito importantes na forma como as crianças vão ganhar hábitos de sono? São fundamentais, Judite, são fundamentais. E, com todo o respeito e todo o carinho e admiração, Judite, por todas as mães do mundo, eu tenho mesmo, como sabe, eu acho que às vezes, bom, eu costumo dizer, não é no sentido de ser chocante, mas é de ser didático, costumo dizer assim, cuidado, porque as crianças pequeninas não têm problemas de sono. Os problemas de sono das crianças pequeninas têm muito a ver com quem as adormece. Comecemos pelo princípio. Ninguém quer deitar uma criança num registro do género, agora ficas aí a chorar até te cansares, até ela adormecer, ninguém está a dizer isso. Mas há aquelas rotinas em que se deita uma criança, se dá umas palmadinhas no rabo, se canta um bocadinho, se trauteia o que for preciso, se está ali até que ela adormeça. Eu gosto que as crianças aprendam a adormecer sem a mãe para depois dormirem sem ela. Mas claro que se elas são, de alguma forma, educadas a adormecer à mama, por exemplo, ou são educadas a adormecer na cama dos pais, que depois as tiram muito devagarinho para que passem para a cama delas, ou se vai a mãe ou o pai adormecê-las, se mete na cama com elas para que finalmente elas adormeçam. Na bondade dos pais estão a criar um problema. Porquê? Porque as crianças estão a dormir, mas têm os sensores todos ligados e, portanto, basta esticarem a mão e perceber que a mãe, por hipótese, não está lá e desperta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, se os pais não forem metódicos, serenos, mas metódicos, na maneira como as ensinam a fazer esta transição, o que é que acontece? Estão a criar um problema de sono complicado, porque as crianças funcionam como uma central sindical, passam a vida a reivindicar por direitos adquiridos e, portanto, nessas circunstâncias, cria-se depois um círculo vicioso, porque às vezes a mãe fica mais tensa significa com um olhar um bocadinho mais assustador. Quando a mãe tem um olhar um bocadinho mais assustador, uma criança não se relaxa tanto, porque pensa, uau, uma mãe mais assustada nem sempre é uma mãe que me guarda como se fosse um anjo, como deve ser, e depois entra-se aqui numa espécie de efeito dominó, onde as dificuldades de sono muitas vezes têm a ver com as dificuldades dos pais gerirem isto com uma regra imposta com alguma serenidade, mas com algum método para que elas possam ir fazendo essa aprendizagem pela mão dos pais. Não vale a pena os pais terem a ideia que não são indispensáveis para estas aprendizagens, porque eles são indispensáveis para todas as aprendizagens. E, portanto, em relação ao sono, não são elas que têm que mandar, porque elas também não têm que mandar em relação a tudo o resto, que são os seus ritmos fundamentais para os quais os pais têm que participar de uma forma muito ativa e muito serena. Senão depois também temos pais cansados e crianças agitadas. Dito, depois temos o inferno, porque depois todos nós já vimos estas histórias de pessoas que nos são muito próximas, que são aquelas mães que suspiram e veja o esforço físico que isto representa e dizem, eu há 2 anos que não sei o que é uma noite. Eu dou-lhe um exemplo, que acho que é uma ternura, mas que acho que é escorregadio. Aqueles intercomunicadores que todas as mães e todos os pais têm. Claro que fazem sentido, Judite. E fazem sentido porquê? Porque a mãe e o pai estão no quarto deles e se ouvirem ali um barulhinho fora de lugar, obviamente se levantam e vão. Mas o que acontece é que as crianças pequeninas, como nós, aliás, às vezes fazem barulhinhos quando estão a dormir. E, portanto, quando fazem um barulhinho e estão a dormir,
aqui vai a boa da mãe, tipo Serviço Nacional de Emergência Médica, ver se está a respirar, se está tudo bem, etc. E quando chega, por mais que não queira, cria ali uma anomaliazinha no ambiente que faz com que os bebés despertem sem quererem, de tanto estarem atentos, criam um problema onde não faz sentido. Quando eles estão a precisar de mãe, bom, eles encarregam-se de dar um sinal claro, mas este registro de estar muito alerta, bom, em vez de dar sossego e segurança aos bebés, bom, introduz uma atmosfera de alguma insegurança que faz com que eles passem quase a ter medo de qualquer coisinha que foge do que é planeado e, portanto, temos essas mães que às vezes durante 2, 3, 4 anos não dormem porque estão nesta dependência que é absolutamente absurda e que dá cabo do coração de qualquer mãe, valha-me Deus. Muita atenção ao sono, é o nosso conselho final. Eduardo, um grande abraço e nós encontramos amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Judite.